Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meu irmão, esteja convosco, minha irmã. Eu te pergunto nesse dia de hoje, tudo vai bem? Eu espero que estejas, mas se não está, vai ficar, porque nós vamos entrar em oração agora. Se ainda não falou com Deus hoje, esse é o momento. Então, nunca perca a oportunidade de falar com Ele. Onde você esteja agora, você não pode parar, mas você pode se sintonizar com Ele em espírito. Deixar o seu coração falar com Ele nesse dia de hoje. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, vai agora de encontro, Senhor, as pessoas que estão aflitas, pessoas que estão desesperadas nesse dia de hoje, ou pessoas que estão decepcionadas com as coisas que vêm ocorrendo na sua vida. Deus, traz ânimo nesse dia de hoje. Revigora, Senhor, a fé. Traz, Senhor, a esperança de volta. Ó Deus, onde tiver um coração agora aflito, um coração desesperado, ó Deus, que o Senhor seja esse refúgio, seja essa segurança, meu Pai. Seja esse socorro bem presente nesse tempo de angústia, de aflição dessa pessoa nesse dia de hoje. E o Senhor possa trazer a paz que excede todo entendimento. A paz que mesmo em tempos de guerra, em tempos de dificuldade, de adversidade, encontramos em Ti segurança. E podemos dizer que confiamos em Ti. E sabemos que o resultado o Senhor trará para nós, em nome de Jesus. Hoje tem recado de Deus para a minha vida e para a sua vida. E o recado de hoje, proteção. E todos os dias a gente tem que enfrentar, né, as nossas batalhas, as nossas guerras, as nossas lutas. Precisamos só erguer a nossa cabeça e continuar lutando, batalhando. Mas temos vivido dias difíceis, né? Onde já temos dificuldade, buscar um trabalho, conquistar o alimento. E agora, nos dias, principalmente aqui no estado da Bahia, nós temos vivido dias de insegurança, dias de violência. E tem trazido aflição no meio das pessoas de uma forma que não se sente mais segura nem dentro da sua própria casa. E aí eu te pergunto, de onde você tem buscado a sua proteção? Porque proteção é o ato de cuidar, de zelar, né, de trazer essa acessibilidade, de buscar essa proteção. E muitas vezes o ser humano ele busca em pessoas, né, que acha que pode proteger, como assim como um pai, como um marido, ou às vezes no próprio governo, ou na própria polícia, que acha que vai proteger. Nem isso tem conseguido mais trazer essa segurança, dizer não, eu estou protegido. Nem mesmo dentro da tua casa, dentro do seu trabalho, dentro do teu carro, você não se sente seguro. Mas eu quero te falar, é a proteção de Deus. Essa certeza que nós estaremos seguros diante da presença dEle todo o tempo, mesmo no tempo de guerra, mesmo no tempo de aflição, mas Ele estará conosco e estará sempre nos protegendo. Minha filha foi viajar, juntou eu, ela e a minha esposa para orarmos antes dela sair. E elas pediram que eu orasse. E o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para fazer uma oração realmente por proteção. Mas para a gente obter essa proteção, a oração ela foi direcionada para que nós possamos viver totalmente Deus sendo a nossa prioridade. Porque principalmente nos momentos que nós vivemos de distração, no momento de prazer, na zona de conforto, é aí que muitas coisas acontecem. Esquecemos nesses momentos de colocar Deus na nossa vida. E aí a oração foi direcionada para isso. Que aonde ela colocar a planta dos pés dela, que Deus seja a prioridade, que Ele seja essa proteção divina. Não se esqueça em momento nenhum, quem está proporcionando todo esse prazer, essa situação de alegria, esse momento de satisfação na vida dela, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Protetor, que Ele vai estar com ela no início e no final da viagem. Não é as pessoas que estão lá, não. É o Deus Todo-Poderoso que sai com ela daqui, vai para lá com ela e volta novamente. Você entende isso? É prioridade, irmãos. É saber do Deus, confiar nele, nos momentos de aflição, no momento de dor, no momento de alegria, no momento de felicidade, no momento de prazer. Ele ser a nossa prioridade. E ela vai voltar, porque Deus é a prioridade do nosso coração. Nós somos voltados para esse Deus. Quando nós priorizamos Deus, Ele nos prioriza. Você entende isso? É você não esquecer desse Deus poderoso. É Ele que vai nos dar proteção. Não é o piloto do avião, não é as pessoas que estão lá do outro lado, para onde ela foi. E o Salmo 91, do versículo 1 até o versículo 3, tem algo interessante. Porque nós conhecemos que esse salmo é o salmo das promessas de proteção. E muitas pessoas conhecem. Você tem Bíblia aberta lá na estante da sua casa. Outros carregam esse salmo dentro da bolsa.
coloca no seu trabalho, coloca dentro do carro. Eu vou te dizer uma coisa, muitos carregam como forma de amuleto. Acha aquele salmo por estar aberto ali, é ele que vai livrar. Quem livra, quem protege, não é só o que está escrito não, é o dono da promessa, você entende? É quem liberou a promessa, é o Deus Todo-Poderoso, ele que é o protetor, você está entendendo? Então o salmista nos adverte, olha o que ele diz aqui, que é o salmo de proteção, mas no primeiro versículo ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E ele adverte que precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar, irmãos, é fazer morada. Habitar é ter relacionamento de intimidade. Habitar é Deus ser sua prioridade. É o seu coração estar voltado todo o tempo para Ele, fazer morada. Ah, não é só no momento que eu estou lá aflito, no momento que eu estou em perigo, precisando de socorro, aí que eu vou buscar esse Salmo 91, porque Ele vai me proteger. Não é dessa forma. Ele tem que ser sua prioridade, Ele tem que estar no teu coração, dia e noite, nos momentos lá que você está na sua diversão, no momento que você está na alegria, no momento de dor, tristeza, tem que habitar, ser visitante, não é ser hóspede. Morar é ter intimidade, é ter relacionamento, é viver para Deus, você entende isso? E aí você vai achar descanso, você vai achar paz, que excede todo entendimento, mesmo no tempo de guerra, esse tempo que nós temos vivido, nós encontramos paz e segurança, porque nós sabemos em quem nós confiamos e temos a certeza em quem nós habitamos, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu faço morada, é Ele que é a minha certeza, da minha confiança, não está em homem, não está só no pedaço de papel, está no dono da promessa. O dono da promessa mora no meu coração, muito mais profundo, é esse o lugar de segurança. Uma história muito linda que você vai entender mais ainda, para não ficar só nas minhas palavras, mas que fique também nas palavras da Bíblia Sagrada. As promessas de proteção estão aqui, é através desse livro, o livro da verdade. O livro de Daniel, capítulo 3, essa passagem aqui que fala do momento que Deus protegeu os seus filhos em meio à fornalha de fogo ardente. Fogo ardente aqui é a situação de aflição que nós passamos, espiritualmente falando, momento de adversidade, momento de luta, de guerra, que o fogo está queimando de uma forma ardente, mas nós estamos ali dentro e nós somos protegidos. Você está pegando um negócio aqui. Essa passagem de Daniel, a Babilônia sitiou o reino de Judá. E ali o rei Nabucodonosor, ele manda cooptar alguns jovens daquele reinado, tivesse uma linhagem real, ou se fosse doutores na lei, que pudesse servir ao teu reino. E ali eles separam 4 jovens, o Daniel, que depois eles mudam o nome para Beltesazar, o Ananias, que muda o nome para Sadraque, o Misael, que mudou o nome para Mesaque, e Azarias, que mudou o nome para Abednego. Porque eles estavam na Babilônia, eu já pega aí para você. A Babilônia era um lugar de grande confusão. É o símbolo do orgulho humano, a rebelião e a influência de corrupção no mundo. Então simboliza tudo isso. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam dentro da Babilônia e não se contaminaram com tudo aquilo, aquela corrupção, aquela idolatria, aquela cultura. Você já está começando a pegar aí, porque muitas vezes dá essa desculpa: ah, eu não sirvo a Deus, eu consigo viver na presença de Deus, viver para Ele essa proteção, porque eu estou na Babilônia, estou vivendo. Daniel, Azarias, Ananias, Misael, eles também estavam dentro da Babilônia, se contaminaram, não se deixaram ser influenciados, você está entendendo? E Deus era a prioridade deles. E você vai ver nessa história aqui, Nabucodonosor, ele mandou construir uma estátua toda de ouro, fez um decreto, todas as pessoas ali que estivessem na Babilônia tinha que se prostrar diante dele e adorar a imagem dele e os deuses dele. E estava lá quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. E no momento que fosse tocada a trombeta, todos teriam que se prostrar diante daquela estátua. 13 ao 18 que nós vamos ler. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse:
É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves aos meus deuses e nem adorarás a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos o teu Deus e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles se negaram, foram lançados na fornalha de fogo ardente. E os homens que o lançaram foram queimados, foram mortos. O rei Nabucodonosor, ele tem uma experiência extraordinária. Foram lançados 3 homens dentro da fornalha. E no versículo 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens, aleluia, soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou, disse: sai, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Você entende isso? O 4º homem era Cristo, na presença, o Filho do Deus vivo, estavam lá protegendo eles. E não saíram nem chamuscado, nem a sua roupa, nem o seu corpo. É o Deus que está presente no meio da fornalha. Quando você se entrega a Cristo Jesus, Ele luta as nossas causas, Ele entra na nossa guerra e Ele fica conosco no meio da fornalha. Você pode até não ser livre da fornalha de fogo, você pode até entrar na fornalha, mas Ele vai continuar contigo lá dentro e vai te proteger. Que você precisa viver diferente, não é só um amuleto, Salmo 91, não, você precisa viver, habitar. Isso é fé inabalável, que não muda pelas consequências, pelas circunstâncias, não muda. Você tem uma fé inabalável em Deus, você não muda por circunstâncias. Guarda a tua fé. Quer viver uma proteção de Deus? Viva a fé inabalável. Viver confiando em Deus? Viva as experiências com Ele. Você quer viver uma fé inabalável? Então você precisa viver em obediência a Ele, ser protegido por Ele, sem se importar com o que vai acontecer, porque sabemos que na mão dEle nós estamos seguros. Amém? É esse o recado de hoje. Ele já nos deu a vida eterna. Pega esse recado aí, em nome de Jesus. Beijo, fica com Deus, Jesus te abençoe. Que Ele seja teu protetor nesse dia de hoje. Mas você precisa mudar, ser transformado. É buscar esse Salmo 91, viver para habitar o esconderijo do Altíssimo. Vai, vai, vai.